Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no 8º dia já do nosso desafio Eu Sei Quem Eu Sou e nós vamos falar sobre Joquebede, uma mulher criativa, ok? Olha, a história dela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, ok? Dá uma conferidinha lá, tá bom? Para vocês entenderem um pouco a história de Joquebede, gente, deixa eu contextualizar. Vocês lembram da história de José do Egito? Ele era israelita, porém ele se tornou governador do Egito, lembra? E aí ele trouxe, uma época de dificuldade, ele trouxe toda a sua família, de Israel para morar no Egito. E eles viviam bem porque Faraó ali confiava em José e tudo mais. Viviam em paz. Só que passou muitos anos, Israel ali no Egito se multiplicou, E já estava um povo assim bem forte. E José faleceu, o Faraó também, esse que, permitia que os israelitas vivessem ali também faleceu, e eis que subiu ao trono um novo faraó. E esse novo faraó, a gente não conhecia nada da história de José ou dos israelitas. Pelo contrário, a Bíblia fala assim que ele olhava para aquele povo numeroso e forte e temia o povo. Falava assim, olha, esse povo está ficando muito forte, daqui uns dias eles estarão mais fortes que nós, egípcios, e isso não vai dar certo. Foi aí que esse novo faraó teve uma ideia muito maléfica. Ele então chamou as parteiras ali das hebreias, 2 parteiras que ajudavam as hebreias a darem à luz, e falou assim, a partir de hoje eu ordeno que todo menino que nascer vocês matem, deixem viver só as meninas. Só que as parteiras, gente, elas temiam a Deus, então elas não obedeceram aquela ordem. E elas davam a desculpa assim para Faraó, olha, quando a gente chega lá, as mulheres já deram à luz, então a gente nem vê a criança e tudo mais. E Faraó então ficou indignado, tal, e deu uma ordem para todo o seu povo, os egípcios, falando assim, olha, todo menino recém-nascido é para ser jogado no rio. Se for menina, vocês deixem viver. E é lógico que essa ordem se tratava só dos israelitas, E a coisa ali ficou bem complicada. E tinha um homem, gente, entre os israelitas, que era da tribo de Levi. A história conta assim que ele casou também com a mulher da mesma tribo. E o nome dessa mulher era Joquebede. É sobre ela que nós vamos discutir um pouco mais aqui hoje. Joquebede, ali diante daquela situação difícil, ela já tinha 2 filhos, um menino e uma menina. Só que eles já eram maiorzinhos, então eles não entravam ali naquela ordem de Faraó. Só que aí, diante daquela situação complicada, Joquebede engravidou novamente. E ela deu à luz ao menino. E o menino era muito bonito, então ela não teve coragem de jogá-lo no rio, certo? E aí ela escondeu essa criança por 3 meses. Não podendo mais esconder, porque imagino que após isso o menino já fazia mais barulho e tudo mais. Ela teve uma ideia que eu acredito muito que foi inspirada por Deus. Qual era o plano? Ela pegou um cestinho, vedou ele com betume e piche, forrou e colocou o bebê dentro. E deixou, então, aquele cestinho ali na beira do rio Nilo. Vocês lembram que eu falei que ela tinha mais 2 filhos, Então, tinha a menininha, que já era maiorzinha, chamava-se Miriam. E aí, Miriam, que era irmãzinha desse bebê, foi acompanhando o cestinho rio abaixo. A água levando o cestinho e Miriam acompanhando para ver o que ia acontecer, ok? E nesse mesmo dia, gente, que Joquebede fez isso, a Bíblia relata assim que a filha de Faraó desceu para lavar-se no rio. Ela foi com as suas criadas ali dar um passeio e tomar um banho. Só que aí ela viu o cestinho descendo o rio abaixo. E ela logo mandou suas criadas ali buscar aquele cestinho para ver o que tinha dentro. Quando ela abriu o cestinho, ela viu aquele bebê ali. E ele era bonitinho, eu imagino que ela já se apegou assim de cara. E mesmo sabendo que ele era filho de uma hebreia, ela falou, esse aqui eu vou criá-lo. E ela deu o nome a então aquele bebê de Moisés, porque das águas ele foi tirado, ok? E Miriam, gente, estava acompanhando todo o processo, vocês lembram de eu falar? Nessa hora que a filha de Faraó pegou Moisés nos braços, Miriam apareceu e falou assim, olha, você quer que eu chame a mãe dele para cuidar dele para ti? E aí a filha de Faraó concordou. Miriam correu e chamou Joquebede. Joquebede agora, gente, iria cuidar dessa criança, que era seu filho biológico, aliás, mas ela ia receber um salário todo mês da filha de Faraó para criar ali Moisés, até que ele ficasse grandinho e pudesse morar no palácio. Olha o quanto a reviravolta que a história deu, A mulher não podia criar o bebê, Deus então deu um plano para ela, em que ela pôde criar o seu filho e ainda ganhar um dinheiro por isso. Como que Deus é maravilhoso, gente? E aqui, por que eu trouxe a história de Joquebede como mulher criativa?
Porque ela teve que ser realmente criativa, gente. Pensa, ela escondeu um bebê por 3 meses. Ela teve que fazer muito jogo de cintura ali, digamos, né, para poder esconder aquela criança. Eu imagino que tava todos os seus vizinhos tristes, porque às vezes tinham perdido os seus bebês, e Joquebede ali escondendo o seu filho com a maior atenção e dificuldade, e ela conseguiu escondê-lo por 3 meses. Eu imagino o quanto ela não teve que ser criativa para isso. Outro índice de criatividade de Joquebede foi ela fazer esse cestinho, cara. Tipo assim, olha a inspiração que o Senhor deu a ela, né? Nós temos o hábito de falar que não somos criativos, né? Mas o nosso Deus, ele é o autor, o dono da criatividade, a fonte de criatividade. E ele pode nos dar essa criatividade, basta que o busquemos e peçamos a ele. Eu imagino, gente, o quanto não foi difícil para Joquebede fazer, arquitetar esse plano, fazer esse cestinho, colocar o seu filho dentro. O coração dela deve ser que estava destruído, mas Joquebede confiava no Senhor. E do mesmo modo que o Senhor deu o plano para ela, porque eu acredito que foi inspiração de Deus, esse plano, do mesmo modo que ela recebeu esse plano do Senhor, ela confiava que ia dar certo. E realmente deu, né? Ela pôde criar o seu filho com segurança e paz, graças ao Senhor. E é isso, gente. Nós vivemos hoje falando que não somos criativas, mas eu quero te dizer uma coisa. O nosso Deus é criativo, Ele é a fonte de criatividade. Então, se a gente busca Ele, Ele nos dá acesso a essa fonte. Então, para falar que você não é criativa, comece a fazer a sua parte e a buscar ao Senhor, buscar no Senhor um acesso a essa criatividade, que você vai ver que você vai ter ideias incríveis e inovadoras. Porque Deus, Ele é o autor da criatividade, Ele é o criador de tudo, ok? Então, esse foi meu aprendizado com a história de Joquebede. Então, vamos aí acessar nossa criatividade, porque o Senhor já nos fez um ser altamente criativo. Um beijo pra vocês e até a próxima.